Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre o processo de carta de recomendação. Então vamos lá. Bom, cartas de recomendação seriam documentos que são exigidos pela maioria das oportunidades internacionais, entre elas o mestrado. Esses documentos são relevantes porque vão estar mostrando a qualificação do candidato de acordo com a opinião e a descrição de profissionais que tiveram contato com o mesmo. Cartas de recomendação podem ser escritas por professores que acompanharam o aluno em uma etapa educacional, ou também podem ser escritas por profissionais que também acompanharam esse candidato através de um processo profissional. Dentro disso, também é muito importante nós estarmos relacionando que quem vai escrever a sua carta vai estar detalhada dentro do processo do edital do mestrado ou da bolsa específica que você está aplicando. Ou seja, nos pré-requisitos da oportunidade, quando eles detalham a carta de motivação como um documento necessário para a aplicação, eles vão estar falando quem vai estar escrevendo essa carta. Então é muito importante que seja respeitado esse detalhe dentro do edital para as pessoas que vão estar escrevendo a sua carta. Então, se eles pedem, por exemplo, 3 cartas e eles falam que você pode estar pedindo 2 de um professor, uma de um profissional, isso deve ser respeitado. Se eles pedem 3 cartas e falam que pode ser tanto de um professor quanto de um profissional, isso deve ser respeitado. Se eles pedem 3 cartas e falam para você que tem que ser de um profissional e de uma pessoa que foi um professor e a terceira fica a sua escolha, isso deve ser respeitado. Todos esses detalhes de quem vai escrever sua carta não são determinados por você, são determinados pelo edital, a não ser que o edital ele fale que só precisa de carta de recomendação e não detalha de quem é essa carta. Para esse processo, então, fica assim a sua escolha de quem você vai estar optando para estar escrevendo o seu documento. Aí sim fica a sua opinião. Outra questão também muito interessante de cartas de recomendação seria a quantia de cartas de recomendação. Na grande maioria das vezes, vai estar também lá no site o edital da oportunidade quantas cartas de recomendação são necessárias. Ou talvez, quando você vá no portal da instituição, e lá vai estar no processo de aplicação 3 espaços vazios para você fazer o upagem da carta. Realmente estar upando o documento dentro do portal. Então, existem essas 3 opções para você ficar sabendo quantas cartas você vai estar precisando encaminhar. Dentro desse processo, também é muito interessante nós estarmos pontuando que quando no portal eles colocam só cartas de recomendação sem um número necessário e não a forma de você saber quantas são necessárias, eles deixam abertos lá, pode upar quantas vocês quiserem. É muito importante vocês terem um pouco de análise da oportunidade, ou seja, se é uma oportunidade profissional, talvez 2 cartas de um profissional e uma carta de um professor seja o suficiente, não precisa upar 8 só porque é livre de quantas você precisa. Então pode ficar sim a sua opinião de quantas você vai estar colocando, mas também é muito importante ficar com coerência de acordo com a oportunidade. Outro ponto bem interessante da gente estar falando quando a gente fala de cartas de recomendação seria a estrutura em si do documento. A carta de recomendação seria um documento que precisa ter um direcionamento claro e não ser muito longo, ou seja, a estimativa de uma carta de recomendação seria de 1 página ou 1,5 páginas, a não ser que dentro do site da oportunidade se passe um detalhe de caracteres, de tamanho específicos para essa oportunidade. Aí tudo bem, pode seguir o que eles falam. O máximo do máximo que eu falaria seria 1,5 páginas, justamente porque nós queremos um detalhamento objetivo e não algo que fique enrolando nos mesmos pontos. Outra questão interessante é que cartas de recomendação tem um processo exigido na grande maioria das instituições de ter papel timbrados, ou seja, letterhead, como pode estar escrito em alguns editais. O papel timbrado seria um papel que vai estar colocando o logo da instituição que o profissional faz parte para estar escrevendo essa carta e garantir que ele compõe, por exemplo, o grupo de professores nessa universidade ou o grupo de profissionais nessa empresa. E também é muito importante que o profissional ele assine a carta, tanto fisicamente ou com assinatura digitalizada, para garantir e verificar que essa assinatura ela comprova que o documento foi escrito por esse profissional.
Dentro desse processo também de encaminhamento da carta, é muito interessante a gente estar falando que os detalhes específicos de como se encaminha a carta vão variar de cada oportunidade. Alguns mestrados, como eu mencionei antes, possuem seu próprio portal. E dentro desse portal, você vai estar aplicando com todos os seus documentos, inclusive você mesmo pode estar upando a carta de recomendação, colocando e anexando essa carta de recomendação nesse portal. Ou seja, o professor escreve a carta, ele te dá a carta e depois disso você coloca a carta dentro do portal. Existe a segunda opção, onde existe sim o portal, mas você nesse portal só vai indicar o nome e o e-mail do professor que vai estar colocando. Automaticamente esse portal encaminha um e-mail para esse professor, já que você colocou os dados dele no site, e ele upa a carta. E existe a terceira opção, que é a mais rara quando a gente fala de mestrado, mas a opção que a gente estaria colocando em um processo de e-mail. Então o professor ele encaminharia por e-mail para um X-e-mail da oportunidade a carta, e também existe a opção 3.5, que seria a opção por correio, onde todos os documentos devem ser encaminhados em um envelope por correio para X endereço da oportunidade. Então a carta de recomendação iria junto. Então, existem esses tipos de encaminhamentos quando a gente fala de carta de recomendação. Essa aula teve o objetivo de passar alguns detalhes de pontos específicos quando nós falamos de carta de recomendação. É muito importante que você preste atenção nesses detalhes, mas acima de tudo, preste atenção no edital da oportunidade específica, porque é ele que vai estar ditando todos esses procedimentos burocráticos que devem ser seguidos para essa oportunidade, ou seja, para a carta de recomendação dessa oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, obrigada por assistir e eu espero que vocês consigam aplicar essas dicas dentro do seu processo.